Olá, alunos do Magistério Indígena Tamigã, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Luísa Nayana. E nessa aula iremos trabalhar as teorias de desenvolvimento humano de Piaget. Bom, essa teoria é uma das mais influentes na psicologia da educação. Então, Piaget foi um psicólogo suíço, que dedicou a sua vida a compreender como as crianças constroem o conhecimento e como esse processo se desenvolve ao longo do tempo, ou seja, por meio de estágios. Lembra que na primeira aula eu falei que a gente iria se aprofundar sobre os estágios? Essa aula que vamos trabalhar. Mas antes disso, qual é a ideia central dessa teoria? Piaget acreditava que o desenvolvimento humano, especialmente o cognitivo, ele acontece por meio de estágios, nas quais as crianças interagem com o meio e constroem ativamente o seu conhecimento. Ou seja, o indivíduo, ele não nasce com um pensamento próprio, mas vai se desenvolvendo gradualmente por meio dos estágios, ao longo da vida, em contato com o ambiente e com as experiências do dia a dia. Bom, falando um pouco sobre os principais conceitos dessa teoria, Piaget explicou que o aprendizado ele ocorre por meio de 3 processos fundamentais, que é a assimilação, que é quando a criança incorpora novas informações ao conhecimento que já possui. Eu trouxe um exemplo para vocês, por exemplo. Uma criança que conhece cachorros, podem chamar todos os animais de 4 patas de au-au? Ele entende que isso é um cachorro. Já na acomodação, ocorre quando a criança modifica seus esquemas mentais para entender uma nova informação. Exemplo, ela percebe que nem todos os animais, como o cachorro, têm 4 patas. E cria novos conceitos sobre essa teoria. Aí ela vai dizer quais são os outros animais que existem com 4 patas. Ela já vai ter essa percepção, já vai modificar os seus esquemas. E a equilibração é o processo de ajuste entre assimilação e acomodação, gerando aqui já uma aprendizagem e um desenvolvimento cognitivo. Agora, falando um pouco sobre os estágios de desenvolvimento cognitivo, Piaget dividiu o desenvolvimento em 4 estágios. Nós temos o primeiro estágio, que é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos, que é quando a criança ela conhece o mundo por meio das ações físicas, os reflexos, às vezes você fala com ela, ela fica olhando com os olhinhos assim para você. A percepção sensorial, o tato, ela pega em você, ela agarra. A visão, a questão da audição, você fala, ela fica procurando, entre outros reflexos. Nós temos também o estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos. E quando surge a língua, ela começa a falar aquelas pequenas frases, palavrinhas. Nós temos também a capacidade de usar símbolos, como palavras ou imagens, imagens mentais para representar objetos e eventos. Então, a gente já consegue perceber essa linguagem. Nesse estágio, nós temos também o pensamento egocêntrico, onde a criança vê o mundo apenas do seu ponto de vista. Ai, mamãe, eu quero aquele brinquedo, é do meu jeito. Aí você fala, meu filho, eu não posso comprar, mas ele não tem assim. As brincadeiras de faz de conta, a questão dos desenhos, a imaginação ativa. Outro estágio que se destaca é o estágio das operações concretas, que vai de 7 a 11 anos. Ou seja, aqui o pensamento já se torna mais lógico e organizado, mas ainda depende de situações concretas. Ou seja, a capacidade de reverter mentalmente uma ação. Por exemplo,
Aqui ele já vai entender que se A leva a B, então B pode voltar para o A. Então, ele já vai ter esse raciocínio. Ele já vai entender, se eu fizer isso, tá errado, mamãe e o papai vai brigar comigo. Nós temos também o estágio das operações formais, que é a partir dos 12 anos. Que é quando o indivíduo atinge o maior nível elevado de desenvolvimento cognitivo. Ou seja, o pensamento ele já se torna lógico, abstrato e formal. Ou seja, o adolescente ele já consegue pensar sobre as ideias, as teorias e possibilidades, não apenas sobre o que vê. Então, ele já consegue ter essa percepção. Se eu fizer as atividades, eu vou ter uma melhor nota, se eu me dedicar mais. Então, tudo isso são os estágios que Piaget traz, falando sobre o desenvolvimento cognitivo. Tchau, até a próxima aula.